Oi pessoal, meu nome é Everton, tudo bem com vocês? Nós estamos com esse novo projeto aqui agora no YouTube. Eu sou novo por aqui, mas o meu objetivo é poder compartilhar com você algumas coisas que tenho aprendido através da palavra de Deus, e eu tenho certeza que a gente vai crescer muito aqui nesse bate-papo e nessa troca de ideias e de experiências de Deus para as nossas vidas, tá? Quero começar hoje aqui dizendo para você que você é o meu público-alvo. Como assim? Meu público-alvo é quem deseja, quem está disposto a ouvir. Talvez você não tenha uma religião estabelecida, talvez você tenha uma ideologia um tanto quanto diversa ao que talvez o título desse vídeo está dizendo para você, mas se você for alguém que está disposto a parar e me ouvir por alguns minutos, você é o meu público-alvo e a gente vai dar muito certo, tá bom? Vamos lá? Hoje eu quero falar um pouquinho do que está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 46 em diante, onde a palavra diz e conta uma história muito específica, que Jesus, ele vai em um lugar muito diferente para poder se encontrar com alguém. Versículo 46 diz assim: depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus estava indo e entrando em uma cidade chamada Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade muito simbólica dentro da Bíblia e já naquele tempo para a época e para a cultura de Jesus. Jericó foi a mesma cidade que Josué, ao conquistar aquela cidade, ele joga uma maldição sobre aquela cidade, dizendo: maldita seja a cidade de Jericó e qualquer que construí-la. Aquele lugar era um lugar um tanto quanto improvável que Jesus fosse, porque Jesus, na religião judaica, ele era nazireu, ou seja, ele era alguém separado, alguém santificado demais na cultura daquele povo para poder ir a uma cidade como essa. Mas a Bíblia diz que Jesus vai ali. E o interessante é que lá existia alguém que estava totalmente necessitado de poder se encontrar com Jesus. Existem pessoas que talvez acreditam que estão em um lugar tão distante a ponto de Jesus não conseguir ou não querer ir encontrar com elas. Mas não existe lugar distante demais que a graça não seja suficiente para alcançá-lo, para poder salvar alguém. E Jesus entra em Jericó. E a Bíblia diz que essa pessoa que necessitava de Jesus, dentre tantas que poderiam existir, era um cego. Um cego que era conhecido como Bartimeu. A Bíblia diz que ele estava sentado na beira do caminho mendigando, devido à sua condição de deficiente físico naquela época, e está totalmente inválido para qualquer tipo de trabalho braçal, que era o que tinha para a época. Só restava para essas pessoas mendigar, e lá estava ele mendigando. Mas a Bíblia diz que quando ele ouviu uma multidão passando e reconheceu através da sua audição que Jesus estava passando por ali, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu aprendo alguns princípios na vida de Bartimeu que eu tenho certeza que podem nos ajudar a podermos alcançar coisas e situações em Deus. Como, por exemplo, ele, quando ouviu falar que Jesus estava passando, a sua fé ela foi ativada. E essa fé gerou nele uma atitude de poder buscar algo, de buscar ajuda, a ponto dele poder gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu tenho algo para você. Na carta de Tiago, a Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Ou seja, a fé, ela gera em mim e em você e precisa gerar sempre uma atitude. De forma que a fé, ela sempre vai gerar e mexer alguma coisa em nós. E no caso de Bartimeu, a ação que ele teve foi gritar, foi pedir por socorro. Jesus, tem misericórdia de mim. O interessante é que a Bíblia continua a dizer que no versículo 48, muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi,
tem misericórdia de mim. Sabe o que é interessante, pessoal? É que quando eu decido mudar e agir de acordo com a minha fé, situações adversas e contrárias, nesse momento, se tornarão visíveis e se manifestarão. Existem muitas pessoas que pensam que para vencer, que para conseguir alcançar alguma coisa em Deus, elas simplesmente não vão passar por nenhum tipo de dificuldade. E isso não é verdade. Em todos os momentos nas nossas vidas em que a gente estiver próximo ou prestes a alcançar algo, a receber uma vitória, necessariamente, acredite, alguma coisa contrária vai se levantar ou manifestar-se. E no caso de Bartimeu, foram as pessoas que estavam próximas dele, repreendendo ele, dizendo: não incomode o mestre, não, cala a boca, não, você está atrapalhando aqui, a gente está fazendo outra coisa, a gente está pensando em outra coisa, e você vem atrapalhar. Mas ele sabia o que ele queria. E aqui vem algo que eu quero mostrar para você. A fé, ela foi somada a uma atitude que foi temperada por perseverança. Você precisa perseverar. Nós precisamos perseverar. Nós precisamos ir além do que nós temos ido. Nós precisamos ser pessoas, gente, que não paremos na terceira ou na quarta vez que tentarmos e não dar certo. A gente tem que ser pessoas que tenhamos fé suficiente para poder continuar tentando rumo àquilo que a gente quer. Talvez você tentou passar no concurso já pela quarta vez e não conseguiu. Não pare, vá em frente, continue tentando. Talvez você terminou agora o seu terceiro relacionamento e já está simplesmente desacreditado de tudo e de todos. Ei, a vida é feita de estações. Você pode prosseguir, você pode continuar, você não pode parar. Parar é uma escolha. E é uma escolha que eu tenho certeza que vai te fazer se arrepender depois. Mas ele clamava. E a perseverança dele fez algo inusitado acontecer. A Bíblia diz que Jesus parou e disse: chamai-o. E chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Sabe, eu tenho a impressão aqui que esse momento foi um momento de uma declaração de aprovação para a vida de Bartimeu. Porque a Bíblia diz que Jesus parou. Jesus parou a multidão. Jesus parou a sua caminhada. Deu uma ordem para que as pessoas chamassem a Bartimeu. E olha que interessante, a Bíblia é clara em dizer que as pessoas que agora vão chamar ele, vão dizer para ele: tem bom ânimo, porque o mestre manda te chamar. Olha, as mesmas pessoas talvez que o repreenderam e o mandaram calar, agora que ele verdadeiramente começou a alcançar o seu objetivo em Jesus, porque nós não podemos perder o foco dele, essas mesmas pessoas vão agora dizer para ele: tem bom ânimo, deu certo, tem bom ânimo, aconteceu, tem bom ânimo, você vai conseguir. A situação que agora está te deixando totalmente amedrontado, ela pode passar a ser encorajadora para você assim. E eles agora chamam esse homem. E ele chega até Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, uma pergunta totalmente inusitada é feita. Versículo 51. A Bíblia diz: e perguntou-lhe Jesus: o que queres que eu te faça? E o cego respondeu: Rabi, eu quero ver. Você já parou para pensar nessa pergunta, no que ela significa? Porque, peraí, Jesus se encontrou com um cego. Quando ele chega para o cego que estava gritando, pedindo ajuda, ele faz a pergunta: o que você quer? Gente, é óbvio que ele não precisava de uma balinha de menta. Era óbvio que ele precisava ver. Aí eu sempre me perguntei: por que Jesus então perguntou o que tu queres que eu te faça, sendo ele o Cristo, sabendo o que aquele homem precisava, pelo menos, no mínimo por dedução, ou por um ser divino que era, mas ele pergunta: o que queres que eu te faça? Sabe por quê? Porque embora Jesus saiba e conheça a minha e a sua necessidade, ele jamais vai abrir mão do meu e do seu clamor com sinceridade. E isso, gente, não é porque a oração é um catálogo de pedidos, porque não é, mas é porque quando você clama com sinceridade, você se torna íntimo de Jesus.
Porque um relacionamento começa a acontecer. Um diálogo entre você e Cristo se dá. E o diálogo gera conhecimento. E conhecimento gera relacionamento. Jesus está muito interessado em se relacionar com você. O que queres que eu te faça? Eu quero ver. E Jesus olhou e disse, vai e vê, porque a tua fé te salva. Para que você alcance o milagre, você precisa de fé. Para que essa fé tenha eficácia, ela precisa de uma ação de perseverança. E para que tudo isso dê certo e você realmente alcance o sucesso que você precisa, você, ao estar diante de Jesus, precisa clamar com sinceridade. Porque no final, a sua fé, ela vai sempre trazer o milagre e a salvação que você precisa. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, clique aí embaixo no like, ative as notificações para você receber sempre os nossos vídeos aqui, comente, nos siga nas redes sociais que estarão aparecendo aí agora e que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.